Então vamos lá. Sistema respiratório, pessoal. Então eu vou tentar abordar temas e assuntos e conceitos sobre o sistema respiratório que nos auxilie, que nos ajude a responder questões de vestibular, ok? Então vamos lá. Primeiro, propriedades físicas dos gases. Vamos entender porque a gente vai falar de sistema respiratório, oxigênio, CO2, então a gente poder entender as propriedades físicas dos gases. Primeiro, temperatura, pressão e altitude. Como é que os gases se comportam na variação dessas propriedades? Primeiro, temperatura. Quando eu aumento a temperatura, por isso que eu coloquei de azul, quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade do gás. Opa, se eu diminuo a solubilidade do gás, quer dizer o seguinte, eu tenho mais, eu posso até ter disponibilidade do gás, mas ele vai se dissolver com mais dificuldade, ok? Inversamente proporcional. Opa, e se eu diminuo a temperatura, o que eu faço? Eu aumento a solubilidade dos gases. Então, olha só, a gente pode responder um monte de questão sobre isso. A gente pode responder uma coisa que cai demais no Enem, por exemplo, é a questão do aquecimento global. Por exemplo, se está tendo aquecimento global, o que as águas vão fazer? Vão o quê? Derretimento das geleiras, correto? Com o derretimento das geleiras, né? O que vai acontecer? A água tende a também aumentar o seu volume, mas também o aquecimento. Se a água estiver com a temperatura mais alta, o que vai acontecer? Diminuição da solubilidade, o que vai acarretar a morte de seres. Mas se essa temperatura baixar por conta do derretimento das geleiras, então mais próximo dos átomos, o que vai acontecer? Vai aumentar a solubilidade. Com o aumento da solubilidade, seres que tinham um certo equilíbrio na cadeia alimentar, tá? O que vai acontecer? Ele vai começar a proliferar com maior volume. E aí vai ter um desequilíbrio ecológico. Porque aí a gente vai ter seres que estão aumentando desordenadamente. E aí vai aumentar e vai ter um desequilíbrio aí. Ok? Então, aumento da temperatura, diminuição da solubilidade. Diminuição da temperatura, aumento da solubilidade é inversamente proporcional. Vamos para a pressão. Opa! Agora, quando eu aumento a pressão, agora é diretamente proporcional. Eu aumento a solubilidade do gás. Então, se eu aumentar a pressão, eu aumento a solubilidade do gás. Se eu diminuo, inversamente proporcional, eu diminuo a solubilidade do gás. Ok? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do refrigerante. Quando ele está sob pressão, fechado, lacrado, isolado, ele está com o gás dissolvido, beleza? Só que aí você abre o refrigerante. Passado algum tempo, você não quer mais beber o refrigerante, porque aquela sensação gostosa que te trazia do refrigerante era o gás que estava dissolvido nele. Mas como você diminuiu a pressão, o que aconteceu com o gás? Diminui a solubilidade. Se diminui a solubilidade, ele não está solúvel, então não tem gás, beleza? Aí você não quer. Tá. E altitude? Qual é a característica de um gás na altitude? Quanto maior a altitude, o ar é mais rarefeito, quer dizer, a sua concentração é menor, ok? Então nós dizemos que quanto maior a altitude, o ar é mais rarefeito. Menor altitude, o ar é mais concentrado. Então, onde que você tem mais disponibilidade de ar? Em menor altitude. Aonde que é melhor você fazer atividade? Em menor altitude. Então, a gente vai falar isso mais para frente novamente. E então, maior altitude, o ar é mais rarefeito. Ok, então vamos entender isso. Os organismos das altitudes extremas. Então, quais são? O que os organismos vão ter em altitudes extremas? Então, a gente fala muito de jogador do time que vai jogar lá na altitude extrema e o que ele vai ter. Então, primeiro, o que tem na altitude? O ar é mais rarefeito. Consequentemente, baixa da pressão
do oxigênio. Então tem baixa pressão. Opa, se tem baixa pressão, tem baixa solubilidade. Então tem pouca disponibilidade de oxigênio. Com pouca disponibilidade de oxigênio, o que mais tem em altitudes? Frio intenso, ok? Radiação ionizante, quer dizer, maior radiação solar, tá? Então causando até uma queima, né, por radiação solar, e ventos também. Então a pessoa vai ter essas coisas em altitudes: baixa pressão do oxigênio, frio intenso, radiação ionizante e ventos também intensos. Tá? Com baixa pressão do oxigênio, eu vou ter hipóxia. Hipóxia, então, é pouca disponibilidade de oxigênio nos tecidos. Consequentemente, também vou ter radicais livres que foram produzidos a partir dessa radiação. Então eu vou ter substâncias que eu não necessito, que são ruins, que para mim, tá? Com essa baixa oxigenação, por conta de quem? Por conta da pressão que está baixa de oxigênio, eu tenho pouca solubilidade, então eu tenho uma baixa oxigenação. A baixa oxigenação vai fazer com que os meus rins produzam um hormônio chamado eritropoetina. Esse hormônio, ele vai incentivar a produção de glóbulos vermelhos, de hemácia, de eritrócitos. O processo de produção de eritrócitos dentro da medula óssea é chamada de eritropoese. Então a eritropoese é o processo de produção dos glóbulos vermelhos. Então vamos lá. Se eu tenho uma baixa oxigenação, produzo o hormônio eritropoetina. A eritropoetina incentiva a eritropoese, que é produção de hemácias, glóbulos vermelhos. Então eu aumento a produção de glóbulos vermelhos. Opa, se eu aumentei a produção de glóbulos vermelhos, tenho mais capacidade de carregar o oxigênio, correto? Então eu aumento a hemoglobina. Que é hemoglobina, professor? Hemoglobina é uma proteína que faz parte da molécula da hemácia, faz parte da constituição da hemácia, e ela vai carregar o oxigênio, ok? Então, vamos lá. Se eu aumentei a produção de glóbulos vermelhos, eu aumento quem faz parte da sua composição, que é a hemoglobina. A hemoglobina, então, ela vai ter, agora você vai ter maior eficiência de quê? De captação de oxigênio. Opa, estava com baixa pressão de oxigênio, o que eu fiz? Incentivei um hormônio chamado eritropoetina. Ela incentivou a eritropoese, que é a produção de glóbulos vermelhos. Consequentemente, eu aumentei a hemoglobina. Se eu aumentei a hemoglobina, maior eficiência da captação do oxigênio. Opa, mas ao mesmo tempo que acontece isso, acontece o seguinte: quando eu aumento a quantidade de hemácias que tem no meu sangue, eu aumento a viscosidade. O aumento da viscosidade, então o sangue fica mais viscoso, ele está mais concentrado. Com o aumento da viscosidade, eu acabo diminuindo a eficiência da circulação. Então veja, a pessoa foi jogar a bola lá, então ele vai ter que aumentar o número de glóbulos vermelhos, mas ao mesmo tempo isso vai ser ruim, porque está congestionado, está uma multidão muito grande, e essa multidão fica com menor eficiência de carregar o oxigênio. Então, ao mesmo tempo que eu produzo porque eu preciso, ao mesmo tempo isso me atrapalha. Então, o que é muito cobrado? É o que nós vamos ver agora. Beleza? Valeu? Então vamos lá, pessoal. Então olha só, a partir do momento que eu tenho aquela baixa pressão de oxigênio, baixa disponibilidade, que eu vou lá a partir da produção de mais glóbulos vermelhos e que aumenta a viscosidade, que aumenta essa eficiência também, então eu vou ter que ter algumas adaptações. Então o jogador que foi jogar nas grandes altitudes, ele vai ter que ter algumas adaptações fisiológicas. Que adaptações fisiológicas são essas? E para isso ele vai ter que ter um tempo. Ele vai aumentar a frequência respiratória. Então ele vai aumentar essa frequência de respiração, ok? E ele vai ter que ter um tempo para se adaptar. O que mais que ele vai fazer? Ele vai aumentar a frequência cardíaca. Então ele vai aumentar os batimentos cardíacos, ok? E consequentemente ele também vai aumentar o número de glóbulos vermelhos. Então vai jogar em grandes altitudes, você vai ter que ter algumas adaptações. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta
respiratória, frequência respiratória e aumento dos glóbulos vermelhos. Concentração dos gases na atmosfera. Então, na atmosfera, nós temos uma concentração de gás. Então, de 100% da atmosfera, 78% é de gás nitrogênio. Então, grande parte dos gases que formam a atmosfera é de nitrogênio. 21% é de oxigênio. 0,03% é de CO2. E 1% é dos outros gases. Então, gás hélio, os outros gases, argônio e assim por diante, é formado dos outros gases. Ok, desses gases, você vai inspirar uma quantidade e você vai expirar uma outra porcentagem. Então, olha só, do gás nitrogênio, 79% que você inspira de gás nitrogênio, você expira a mesma porcentagem. Quer dizer o seguinte, esse gás na nossa respiração, ele é um gás inerte. Veja, eu estou dizendo que na respiração ele é um gás inerte. Eu não estou dizendo que você, na sua composição, você não tem um gás nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio, ele faz parte da composição dos carboidratos e também faz parte da composição dos ácidos nucleicos. Então, ele faz parte da sua constituição. Mas como é que ele vai fazer parte da sua constituição? A partir da alimentação, a partir da fixação do nitrogênio, que já começa lá nas leguminosas, ok? E aí vai ser fixado a partir da alimentação, ok? Mas isso aí é uma outra aula. Então, na respiração, o que você expira de gás nitrogênio, você vai expirar sem fixar ele. Já o oxigênio, de 20,9% que você inspira, você expira 14%. Opa, então você acaba utilizando, olha, de 20%, você acaba utilizando aí 6,9%, você utiliza na respiração, você fixa na respiração. O gás, o dióxido de carbono, o CO2, de 0,03% que você inspira, que você coloca para dentro na inspiração, você expira 5,6%. É o contrário. Enquanto que o oxigênio você inspira uma maior porcentagem e expira uma menor, no CO2 você inspira uma menor quantidade, mas expira uma maior quantidade. Por quê? Então, você fica com oxigênio e manda o carbono para fora, né? Na ideia de quê? Na ideia que nós vamos ver lá na respiração celular. De onde é que vem esse carbono? Eu estou pegando um pouco carbono, mas aí nós temos a respiração celular, que utiliza-se da glicose, que tem carbono, ela vai se ligar ao oxigênio e nós vamos expirar ele. Tá, então olha aqui, ó, tem glicose, glicose tem carbono, vou necessitar do oxigênio, ok? Então eu tenho um combustível, tenho um comburente, e aí a partir dessa reação de combustível e comburente, eu vou produzir CO2, que eu vou expirar, ok? Vou produzir água e vou produzir também ATP. Isso aí faz parte lá da respiração celular, ela acontece nos nossos tecidos, ok? Depois que ela passa pelos tecidos, o que vai acontecer? Ela vai chegar até os alvéolos. Então olha lá, vamos lá, o que acontece? Esse ar que é inspirado, ele é inspirado. Então, quais são os órgãos, a anatomia que faz parte do sistema respiratório? Então, nós temos o nariz, a boca, né? Nós temos, então, depois, a faringe. Lembra que a faringe é um órgão que ele faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório, ok? Porque é na faringe que tem a epiglote. Então, quando você está comendo, a epiglote fecha, é uma cartilagem que fecha. Fecha para quê? Para que o alimento passe somente para o esôfago, ok? E não vá para a traqueia. Então, retornando aqui, depois da faringe, nós temos a laringe. A laringe é o órgão onde estão as nossas pregas vocais. Então, a partir do ar que você está inspirando, essas pregas vocais vão se mover e a partir disso que nós formamos o som. Os homens
têm uma saliência, uma protuberância maior do que as mulheres. Essa protuberância nós chamávamos antes de pomo de Adão. Hoje o nome a gente chama de saliência laríngea. Laringe, por que essa saliência fica na laringe? E por que a gente chama de saliência? Porque ela é para frente. Então a gente chama de saliência laríngea, ok? Por que os homens têm maior? Porque os homens têm as cordas vocais mais grossas, por isso que a sua saliência é maior. E por isso também que os homens tendem a ter uma voz mais grave do que as mulheres, ok? Então vamos lá, os órgãos, nariz, boca, vem a faringe, um órgão que é comum ao digestório respiratório. Depois da laringe, a laringe vem a abertura da traqueia. A traqueia é um órgão formado por anéis cartilaginosos, então é um tubo formado de anéis cartilaginosos. Depois que a traqueia descer, ela vai encontrar os brônquios, ok? Então você vai imaginando uma árvore, e essa árvore, ela vem a traqueia, depois os brônquios, depois esses brônquios vão formar galhos, esses galhos seriam os bronquíolos, ok? E nas pontas desses bronquíolos teriam os alvéolos pulmonares. Então, os órgãos aí, traqueia, depois brônquios, depois bronquíolos, depois alvéolos. O conjunto de brônquios, bronquíolos e alvéolos vão formar o pulmão. Nós temos dois, o direito e o esquerdo. Como o coração está mais voltado para a esquerda, o pulmão esquerdo é menor do que o direito. O pulmão direito, ele tem 3 lóbulos, 3 partes. O pulmão esquerdo, ele tem apenas 2 partes. Por que ele é menor? Por conta do coração que está um pouco mais voltado para a esquerda, ok? Protegendo o pulmão, nós temos a pleura. A pleura é uma membrana que reveste o pulmão, ok? Que nós temos algumas doenças associadas à sua inflamação. E por final nós temos o diafragma. O diafragma é um órgão que ele está separando o tórax do abdômen. Então ele está abaixo do pulmão, separando o tórax do abdômen, ok? E eu vou falar um pouquinho mais do diafragma mais na frente. Então o que acontece? Esse processo aqui da respiração celular, ele ocorre no tecido. Ok, depois que ele ocorre no tecido, ele não forma CO2? Opa, quando ele forma o CO2, esse CO2 vai lá vai para o pulmão. Opa, aí ele entra no pulmão, a partir lá de quem? Da artéria pulmonar, ok? Da artéria pulmonar. E aí ele vem trazendo CO2. Quando ele traz o CO2, olha aqui, ó, ele trouxe o CO2, ó, trouxe dos tecidos o CO2. Opa, aí ele chega no alvéolo aqui, ele encosta no alvéolo pulmonar, e nesse alvéolo vai haver uma troca. O nome dessa troca gasosa é chamada de hematose. Que troca é essa, professor? O CO2 que veio do tecido, ele vai entrar nos alvéolos, ok? Os alvéolos vão fazer a troca e vão mandar O2 para os tecidos, que vai retornar pelas veias pulmonares até o coração vai bombear isso aí. Então, aonde que acontece a hematose? Alvéolos pulmonares, que ficam nos bronquíolos, ok? Qual o nome do processo de trocas gasosas? Hematose, beleza? Valendo? Beleza, então continuando aqui, o que acontece? Na traqueia, vamos lá, primeiro, qual é a função do nariz? A função do nariz é o seguinte, o nariz tem uma produção de um muco e tem os cílios. A função do nariz então é filtrar as partículas maiores sólidas, umedecer o ar e aquecer o ar. Então, função das narinas: umedecer, filtrar e aquecer o ar. Ok, aí esse ar que saiu das narinas vão lá para a faringe se fecha ou se abre,
deixando passar para a laringe. A laringe é o órgão que protege aonde que está localizado as cordas vocais, aonde que vai formar a voz, e aí vai para a traqueia. Na traqueia, o revestimento da traqueia também tem muco, produção de muco, e também tem os cílios. O que acontece? Se alguma coisa ainda passar, então micro-organismos, partículas, poluição, o que acontece? Esse muco segura esses micro-organismos ou poluição, e os cílios eles vão empurrando para cima, ok? Empurra até onde? Empurra até a faringe e até a laringe. O que acontece? Aí agora, meu amigo, lembra que você já você chegou na faringe? Lembra que a faringe é um órgão que é comum tanto ao digestório como ao respiratório? Agora você vai decidir se aquilo você vai expelir, e é o catarro que nós chamamos, ou se você vai engolir. Eu prefiro expelir, ok? Tá? Mas é exatamente isso que acontece. Então, na verdade, a secreção, ela é, na verdade, poluição, sujeira e também o que? Micro-organismos. Então é uma coisa muito suja, tá? Muito suja. Então o que acontece? A mesma coisa é o nariz. Como o nariz está filtrando, ele com o tempo ele vai acumular uma sujeira e que você deverá limpar o nariz. Beleza? Tranquilo? Então tá. Continuando aqui no transporte, eu tenho oxigênio e CO2. 95% do oxigênio que é carregado lá, ele vai se ligar à hemoglobina, tá? Ele vai se ligar à hemoglobina. Então essa molécula aí que vai ser formada, que vai se ligar à hemoglobina, né? Então assim, é H, para a gente poder entender, HBO, né? Então HB de hemoglobina, O2, vai formar a oxhemoglobina. Oxhemoglobina. Então seria ox de oxigênio, hemoglobina, oxhemoglobina. Então 95% do oxigênio que nós inspiramos, ok? Ele vai ser carregado pela oxhemoglobina. Então ele vai se ligar à hemoglobina. Mas 5% não se liga à hemoglobina, não formam essa molécula oxhemoglobina. É carregado simplesmente no plasma, que é a parte líquida do nosso sangue, ok? Já o CO2, 70% é dissolvido no plasma. Então, 70% do oxigênio que nós inspiramos, ele é dissolvido no plasma na parte líquida, tá? E de que forma? A partir de íons de bicarbonato, que eu vou explicar como é que funciona esse mecanismo, tá? 25% é dissolvido no plasma. Então olha só, 75% dissolvido no plasma sob a forma de íons de bicarbonato. 25% de CO2 é dissolvido no plasma na forma de CO2 mesmo, e não de íons de bicarbonato. E somente 5% é que vai ser carregado pela hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Então, enquanto que 95% é carregado pela hemoglobina, aqui é muito diferente. Só 5% da hemoglobina vai carregar, ok? De CO2, tá, gente? De CO2. Por que eu dou esse parênteses de CO2? Porque, sabe o monóxido de carbono? O CO? Quando você vê um carro que ele não está sendo efetivo na queima de combustível, ele libera CO, que é o monóxido de carbono. Faz aquela fumaça preta. Então o que acontece? A hemoglobina, ela é tarada pelo monóxido de carbono. Ela se liga ao monóxido de carbono e não é essa ligação, ela não é fraca. Então o que acontece? Ela deixa de fazer a função dela, que é o que? Carregar quem? Oxigênio, para ficar ligado a algo que ela fica mais tempo. Então por isso que a pessoa pode morrer asfixiada, sem ar, por conta do contato do monóxido de carbono.
Beleza? Então, por isso que pede-se para a pessoa não ligar o carro, não ficar com o carro ligado dentro de lugares fechados, tá? Porque ela pode, e na verdade ela vai morrer asfixiada como? Primeiro ela vai pegar no sono, tá? Vai desmaiar e depois ela vai morrer, nem vai perceber, ok? Então, por conta que a hemoglobina se liga mais efetivamente ao monóxido de carbono do que ao CO2, como nós vimos aqui, beleza? Tá, e como é que é esse processo? Lembra que o processo acontece lá nos tecidos, correto? A respiração celular é nos tecidos. Aí vem lá o CO2 dos tecidos, ok? Ele vem do tecido porque ele quer ir para onde? Ele quer ir lá para o pulmão, para as trocas gasosas. Então, olha, 5% vai ser carregado por quem? No plasma, ok? Ó, 5% aí carregado no plasma. 25%, ok? 25% vai ser carregado por proteínas do plasma, hemoglobina, ou formando a carbohemoglobina, ok? Só que 70%, eu falei para vocês, que 70% vão formar os íons de bicarbonato. Como é que é formado esses íons de bicarbonato? Olha só, quando os tecidos aqui, eu tenho quem dentro do sangue? Eu tenho água dentro do sangue. Então, quando tem o CO2 do tecido, lá no sangue ele vai encontrar o H2O. Opa, CO2 mais H2O, a partir de uma enzima chamada anidrase carbônica. Opa, tem alguma coisa a ver com carbono, correto? Então a anidrase carbônica vai ligar o gás carbônico à água. Opa, CO2 com H2O vai formar o H2CO3, que é o ácido carbônico, ok? Vai formar o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, ele é um ácido fraco, ele é um ácido instável, quer dizer, ele se quebra com facilidade, tá? O que vai acontecer? Ele vai acabar formando os íons H+, e os íons de bicarbonato, que é exatamente 70% que é dissolvidos. Então, de novo, vem o CO2 dos tecidos, esse 25% é carregado no plasma, 25% ele é carregado pelas proteínas plasmáticas como a hemoglobina, formando a carbohemoglobina, e os outros 70% vão formar os íons de bicarbonato. Como vão formar? O CO2 vai se ligar a H2O a partir da enzima anidrase carbônica, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é fraco, ele acaba se quebrando em H+, íons H+, e os íons de bicarbonato. Então, como é que funciona aí, ó? Entendendo? CO2 forma o ácido carbônico. O ácido carbônico forma íons de H+, e mais os bicarbonatos, íons de bicarbonatos. Só que esse processo, como eu falei para vocês, é um processo estável. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, ele também é uma reação irreversível. Ela também pode, os produtos formarem os reagentes. Como assim? A reação ocorre próximo aos tecidos. Então, essa reação de gás carbônico formar o ácido carbônico e depois os íons de H+, e mais íons de bicarbonatos, ela ocorre próximos aos tecidos. Já próximo ao pulmão, porque lembra que isso vai lá para o pulmão para fazer as trocas gasosas, vai ocorrer a reação inversa. Qual é a reação inversa? Esses íons de bicarbonatos vão se quebrar, liberando a molécula da água e formando quem de novo? O CO2. Então veja, sai dos tecidos CO2. Só que esse CO2, a gente viu que 70% dele não vai ser carregado em forma de CO2, vai ser carregado em íons de bicarbonato. Opa, então é o seguinte, perto dos tecidos eu vou formar esses íons de bicarbonatos. Aí vai. Quando chega perto do pulmão, ele se desliga novamente, formando de novo quem? O CO2, porque é o CO2 que entra no pulmão e não íon de bicarbonatos. Beleza?